se as características de Jesus, elas são nos dadas mediante o fruto do Espírito, para que através do Espírito nós sejamos transformados de glória em glória, com propósito, nosso alvo, parecer com Jesus. Isso significa, então, que é impossível, se parecermos com Cristo, sermos discípulos de Cristo, sem o auxílio do Espírito. Ok? Essa é a principal conclusão que nós precisamos ter dessa nossa primeira parte, de toda essa parte histórica, da revelação progressiva. Por que eu acho tão importante essa parte histórica? Porque isso nos faz valorizar a intenção de Deus, o amor de Deus, esse propósito de como que Deus desenvolveu para chegar a nós hoje termos esse privilégio de ter a presença de Deus em nós. Nessa segunda parte, na primeira nós falamos aqui sobre o que Deus fez para nos tornar discípulos. E agora nessa segunda parte vamos tentar analisar um pouco do nosso privilégio. Então a gente conseguiu entender, então eu acredito que conseguimos perceber de uma forma mais clara o privilégio nosso mediante essa revelação progressiva. Né? Que privilégio é esse? Pensa na dimensão da sua visão hoje, mediante essa revelação progressiva. Pensa na dimensão da sua visão. Tudo que você consegue ver mediante o conhecimento das Escrituras e a presença do Espírito Santo em você. A dimensão de tudo isso, a grandiosidade de tudo isso. Eu quero te falar uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Se você olhar para Moisés, eu pergunto para você, Moisés foi um homem de Deus? Moisés é meu herói do Antigo Testamento. A intimidade de Moisés com Deus é algo que eu acho assustadora. Sem dúvidas, Moisés ele desfrutou de uma íntima comunhão com Deus. Sem dúvida. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos que o brilho no rosto de Moisés era transitório. Era um brilho que se apagava. Paulo ele vai tão lá no profundo que ele fala assim, você sabe por que Moisés usava o lençol lá? É para as pessoas não perceberem que a cada dia o brilho apagava mais. Isso era porque Moisés viveu na aliança da lei. Mas vocês agora, na aliança da graça, o brilho não vai se apagando, o brilho vai aumentando. Se Moisés precisava de um lençol para poder cobrir o rosto, para as pessoas não perceber que aquele brilho tão bonito ia se apagando, nós com cara descoberta refletimos a glória de Deus num brilho que vai aumentando dia a dia. Isso é maravilhoso. E por que nós podemos fazer isso? Porque o Espírito habita em nós, porque nós temos o pleno conhecimento de Jesus como nosso Salvador, porque o pecado não causa mais divisão, e porque agora nós vivemos um relacionamento direto com Deus, sem esse negócio de lugar santo, lugar santíssimo, tabernáculo ou templo. O templo é extremamente importante, mas hoje nós entendemos que o Espírito habita em nós. Moisés não tinha esse privilégio. O nosso brilho não diminui, mas ele aumenta cada vez mais. Por isso que é importante a gente fazer aquela análise que eu fiz antes de terminar. O brilho está aumentando? Pergunta para o seu irmão aí, o brilho está aumentando? Olha, presta atenção, olha para a visão de Davi, gente. Olha para a visão de Davi. Irmão, Davi queria fazer uma casa para Deus. Bem que tem umas pessoas ainda pensando assim hoje. Mas Davi ele queria fazer uma casa para Deus. Ah, eu tenho esse palácio. Deus precisa de uma casa bonita. Deus aceitou, como eu falei, como oferta de honra. E eles veneravam o templo como lugar da morada de Deus. Hoje nós entendemos que embora o templo seja extremamente importante para a vida em comunidade, o Espírito escolheu habitar em nós. Tem uma canção do Palavra Antiga que fala assim: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Deus olhou para toda a beleza dos templos e Ele falou: eu quero habitar em você.
Sabe por quê? Porque é habitando em nós que Ele consegue nos transformar de glória em glória e nos fazer semelhantes a Cristo. Davi tinha essa visão, e hoje você tem uma visão, uma dimensão muito maior que a visão de Davi. Você pode exercer um relacionamento muito mais íntimo que o de Moisés. O brilho que era transitório em Moisés é eterno em nós. Os judeus não conseguiram ver Jesus como Salvador. Rejeitaram. Eles não tinham a ideia do Deus encarnado. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, eles falaram, é louco, é blasfêmia. Mas hoje, nós conseguimos ter isso claro. Jesus encarnou. Ele veio para poder pagar o preço por nós. Isso para nós é claro. Eu não sei se você já parou para pensar, ou talvez você já refletiu, poxa, eu queria ter vivido em outro tempo. Eu queria ter vivido naquela época, sei lá, de Moisés, ver aqueles milagres, imagina o Mar Vermelho se abrindo. Tal, aquela coisa gloriosa. Eu acho que foi o milagre mais extraordinário, em termos de proporção. O mar se abrindo, e aí o pessoal passando lá em terra seca, e vendo o mar como se fosse um aquário. O filhinho falando para a mãe, mãe, a baleia, e tal. E passando no meio do mar. E depois ele chegando na outra parte, o mar se fechando. Fogo, carne caindo do céu, maná caindo do céu, rocha saindo, rios de águas. Quando a Bíblia fala que Moisés feriu a rocha e saiu água, não saiu uma torneirinha não, gente. Foi um rio. Se transformou em uma lagoa em poucos minutos de tanta água. Eu acredito que quando Moisés bateu, ele falou, corre, gente! E pá, aquele monte de água vindo, porque era muita água. Eu queria ter vivido aquele tempo de milagres. Eu acho um grande equívoco, porque você poderia ser um dos murmuradores que morreram no deserto. Eu queria ter vivido na época de Cristo. Tocar em Cristo, ver Cristo. Que demais! Lázaro ressuscitando depois de 4 dias morto, ele todo enrolado, que nem uma múmia, saindo para fora lá do sepulcro. Que coisa incrível. Você poderia ser um daqueles que gritaram, crucifica, crucifica. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Que você está vivendo na melhor época. Na época onde a nossa visão é muito mais ampla. Você consegue entender tudo isso. E isso é tão grandioso, irmão, que eu estou querendo dizer que você tem o privilégio que heróis da fé não tiveram. Você tem o privilégio, e você está debaixo de um contexto de conhecimento que muitos discípulos que andaram com Jesus não tiveram. Você percebe que Paulo, ele vai sacando as coisas com o tempo, e ele vai juntando e vai escrevendo as cartas mediante a inspiração do Espírito. E hoje está tudo pronto para a gente aqui, a gente consegue analisar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todo esse processo de Deus, essa revelação progressiva, a gente tem aqui para nós. Eles não tinham, se você pegar o povo de Israel no Antigo Testamento, eles não tinham a ideia de trindade de uma forma muito clara. Jesus começa a inserir isso quando ele fala, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, que é alguém igualzinho a mim, da mesma substância. Eles ainda não tinham isso muito claro. Você tem. Trindade faz parte da nossa doutrina básica e simples da fé. Você sabia que os discípulos de Jesus não tinham Novo Testamento? Era só lei, era só profetas. Você sabia que a igreja primitiva começou sem os evangelhos? Eles não tinham a história de Jesus. Eram os apóstolos que contavam, mas eles não tinham evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Você sabia que a igreja também não tinha as cartas? Nem o livro de Apocalipse, que foi com o passado desenvolvimento da igreja que foram sendo escritas cartas. E hoje você tem tudo. Tudo pronto. Os 4 evangelhos, todas as epístolas de Paulo, tudo que você precisa saber de fé cristã. Hoje você tem o pleno conhecimento da presença do Espírito em sua vida. Você tem de uma forma muito clara o conhecimento do que Jesus fez por você na cruz. Você tem tudo. Será que você pode se considerar um privilegiado? De estar diante de um contexto a qual muitos heróis da fé, a Bíblia fala isso em Hebreus no capítulo 11. Quantos heróis da fé deram sua vida para ver a promessa e não viram? Isaías foi cerrado ao meio. Foi o cara que mais falou do Messias e não viu o Messias.
E você conhece o Messias. E você louva Ele, você adora Ele. E você pode estar na igreja. E você pode compartilhar esse amor com as pessoas que estão à sua volta. Gente, você é um privilegiado, cara. Você é um privilegiado. Eles não tinham tudo isso. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Muitos de nós têm várias versões. Eles não tinham uma Bíblia, eles tinham rolos que ficavam nas sinagogas. E para eles precisar ler, eles tinham que ir para lá. Vários homens e mulheres morreram por causa de uma página das Escrituras. E você tem várias Bíblias. Quanto tempo você passa debruçado sobre ela, lendo ela? Quantos irmãos morreram cultuando debaixo da terra, em cavernas, em épocas de perseguição, porque não podiam fazer culto público? E hoje você pode fazer culto na praça, tacar uma caixa de som para fora da sua casa e começar a louvar a Deus. Você pode erguer seu som e sair na rua, aquele carro, o bração do lado de fora, assim. Ah, Jesus é rei. E desfilar. Ninguém vai falar nada. Você é muito privilegiado. Tudo que você tem hoje, a oportunidade que a gente tem, a presença do Espírito em nós. Eu fico pensando como que um cara que nem Moisés conseguiu falar para Deus: eu quero ver a tua glória. Moisés era ambicioso demais. Eu acho que naquele momento Moisés perdeu o bom senso. Mas sabe por quê? Porque Moisés estava mal acostumado, tudo que ele pedia, Deus fazia. Ele via o trabalhar de Deus de uma forma progressiva também. Porque Moisés começou vendo uma cobra virando vara e uma vara virando cobra. O primeiro contato de Moisés com Deus assim foi uma voz saindo de uma fogueira e depois uma vara virando cobra. Deus começou a desenvolver essa ambição santa de Moisés. E Moisés falou: eu quero mais. Toca no Nilo. O Nilo virou sangue. Não quero ver mais a tua glória. Então você vai ver, Deus derramou as pragas, abriu o mar vermelho, fez rocha sair água, mandou a coluna, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Aí chegou um momento que Moisés estava tão ambicioso que ele falou: eu quero mais. Eu quero ver a tua glória. E Deus falou assim: Moisés, você é ambicioso, Moisés. Você está querendo demais. E eu acho que você passou dos limites. Homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo. Mas porque você, Moisés, é um cara que eu gosto muito. Eu vou passar minha bondade por você e você vai me ver de costa. Você só tem um segredinho. Você vai ficar atrás de uma rocha. Você vai colocar a mão na fenda e na hora que eu falar, olha, tira a mão e olha. Foi justamente o evento que deixou o rosto de Moisés brilhando. Moisés viu as costas de Deus. Moisés ficou com o rosto brilhando. Isso é demais, não é? Só que agora, querido, você não precisa ver costa. A gente ainda não entendeu que Ele está dentro da gente. Eu acredito que a intimidade que Moisés exerceu pode ser fichinha diante da que você pode exercer. A grande diferença é a nossa resposta mediante o privilégio que temos hoje. Os heróis da fé não tiveram o que você tem hoje, mas eles aproveitaram e abusaram daquilo que eles tinham na época. E sabe qual que é a vontade de Deus para você? É para que você abuse daquilo que Deus deu para você. Que você venha descontroladamente desejar mais de Deus. E nós não temos vivido isso às vezes, porque às vezes muitas pessoas usam a graça para dar ocasião ao pecado e achar que pode viver de qualquer jeito, porque agora a gente está na graça. E com isso a gente vive uma vida mediana na presença de Deus, levando de qualquer jeito. Enquanto a gente deveria aproveitar a graça,
como a ponte que nos liga a Deus, e o Espírito que habita em nós, para podermos nos render e nos lançar na presença de Deus, e nos enchermos da presença dEle, para que a gente possa se parecer mais e mais com Jesus, para que a gente possa viver um verdadeiro relacionamento com Cristo. Eu quero que vocês entendam muito bem o privilégio que você tem. Você consegue entender a dimensão disso? Você consegue? A última parte é: qual é a nossa reação frente a tudo isso que nós ouvimos? A nossa reação deveria ser aproveitar ao máximo o privilégio e se encher do Espírito. Mas você sabe qual geralmente é a nossa reação? É uma reação de negligência. Reagimos de forma a diminuir tudo isso. A gente olha para o passado e fala: caramba, que tempo que aqueles caras viveram, que glória! E nós tendemos a diminuir toda essa revelação progressiva do que Deus está fazendo nesse momento. Aquilo que era tempo, hein? Imagina Elias orando: Senhor, revela a tua glória a esse povo e derrama fogo do céu. E aí, pá, aquela bola de fogo descendo. Olha aquilo que era tremendo demais. Aí eu vejo Deus olhando para a gente e falar: se você soubesse tudo que eu fiz para chegar onde você chegou hoje, tudo que eu desenvolvi para que você tivesse a minha presença dentro de você. Hoje o fogo não precisa cair do céu, ele brota do seu coração e incendeia as pessoas que estão ao seu lado. Hoje, quando você fala assim: Senhor, manda fogo do céu, você tem que falar assim: Senhor, estoura fogo dentro de mim, porque eu sei que o Senhor já está aqui comigo. E eu quero que pegue em todo mundo aqui, ó Senhor. Mas comece em mim. Desculpa, Senhor, desculpa. Eu talvez esteja exagerando, mas eu quero que comece em mim. Se for para começar um avivamento, começa comigo. Sabe por quê? Porque talvez você não é lá grande coisa. É muito importante você ter isso em mente. Não se ache. Talvez você seja apenas um graveto seco. Mas um graveto seco com fogo pode incendiar uma floresta. Você pode ser apenas um jovem apaixonado, meio doido, que entendeu o que o Espírito Santo está fazendo em você. E você quer se parecer tanto com Jesus, que você vai alastrar esse fogo que está em você em todos que estiver ao seu redor. Você não vai se ver satisfeito enquanto você não incendiar o maior número de pessoas com o fogo do Espírito. Porque você entendeu o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Qual que é a nossa reação mediante tudo isso? A gente acaba diminuindo toda essa revelação progressiva. Acabamos meio que apequenando isso. E levamos às vezes no descaso. Minha oração é que Deus abra os nossos olhos nessa manhã, para que a gente possa ver a grandiosidade do que Deus fez e preparou para nós hoje. Preparou para o nosso tempo, preparou para a nossa geração. Como eu falei, é como se a graça fosse de graça. Estamos na graça. A santificação não fosse um alvo e o discipulado ficasse em segundo plano. Eu quero te dizer umas verdades rápidas. Primeiro, a graça não foi de graça. Jesus pagou o preço para você viver o que você está vivendo hoje aqui. Jesus derramou o seu sangue na cruz para te conquistar e fazer um discípulo dele. Houve um preço alto para você se tornar um discípulo de Cristo. Segundo, santificação é sim um alvo nosso. Ele nos salvou para nos santificar. Então isso é um alvo para nós. Não pode ser visto como um descaso. O Espírito Santo veio habitar em mim para nos fazer parecido com Cristo. Às vezes a pessoa começa a buscar demais a Deus. E outras começam a falar: gente, a gente está na graça, não precisa dessas coisas não. As pessoas confundem religiosidade com disciplina. Esse negócio, tem que ter um devocional, orar todo dia, ler a Bíblia. Isso é coisa de religioso, jejuar. Então você não vê o fariseu lá? Eles confundem religiosidade, porque a religiosidade, ela traz a sensação de merecimento. Eu jejum, eu oro,
Eu faço isso para que eu seja merecedor da graça de Deus. Isso é a religiosidade. A disciplina espiritual, você reconhece que você não merece nada, que você é pobre e pecador. Mas você entende que você precisa ter disciplina para buscar a Deus. Porque a nossa vida espiritual é feita de manutenção. E se você não conduz a sua vida espiritual com disciplina, você começa a andar para trás ao invés de andar para frente. Você vai parando de orar, você vai parando de ler a Bíblia, mas estamos na graça. Você começa a faltar em cultos. Você começa a deixar um envolvimento com um grupo de jovens. E você percebe que você usou a graça para se afastar da graça. Use a graça para se aprofundar na presença de Deus e falar, eu quero mais. Seja disciplinado. Tenha o seu tempo com Deus todos os dias. Ore todos os dias e deseje aumentar dia a dia mais. 1440, né? Os minutos. Rapidamente, queria, para a gente poder concluir aquela parte, talvez vocês já ouviram essa ilustração, mas eu vou arriscar a dizer. Suponhamos que alguém te dê R$ 1.440 por dia, para você gastar. Por dia. A condição é, você tem que gastar tudo. Será que você consegue? R$ 1.440 todos os dias para você gastar. Você consegue? Todos os dias você vai ter R$ 1.440. Quem consegue? Dá? Coloca uma mulher numa loja de sapato, pronto, acabou, já era. Ela consegue fazer isso só ali. R$ 1.440. Só que aí vai ter apenas uma condição. Essa pessoa que vai te dar esses R$ 1.440, ela quer 60 de volta, todos os dias. R$ 1.440. 60 conto de volta, de boa, né? Quem aceitaria? Dá para devolver 60? Só R$ 60. Você pode gastar todo o resto. Todos os dias. A grande verdade é que a gente já recebe isso todos os dias. Só que não em dinheiro, mas em tempo. 1.440 minutos todos os dias. E às vezes a gente não dá 60 minutos para Deus. 60 minutos de 1.440. A gente não dá. Uma hora do seu tempo, todos os dias. Se discipline, coloque no seu coração. Não negligencie a sua vida espiritual. Não leve a sua vida espiritual de qualquer jeito. Queira mais de Deus, mais de Deus. Ore e fale, Senhor, acenda o fogo, não deixa a chama apagar. Eu vou sair desse acampamento incendiado, vou sair daqui uma labareda de fogo, mas você vai ter que tacar a lenha todo dia. Para que esse fogo permaneça. Não deturpe o verdadeiro sentido da graça. E terceiro, discipulado não é segundo plano. Se tornar discípulo de Cristo é primordial. É consequência direta de você ter Cristo como Salvador. Ser discípulo de Cristo é uma consequência direta. Jesus falou para pregar em todas as nações e fazer o quê? Discípulo. Quem crê, vira discípulo. Consequência direta. Ser discípulo de Cristo é prioridade na nossa vida. Eu vou te falar uma coisa que às vezes muitas pessoas não gostam de ouvir. Deus não quer resolver todos os seus problemas, não. Deus quer te tornar um discípulo. Ser discípulo é uma consequência direta de nós termos Jesus como Salvador. Porque é pelo Espírito Santo que vem habitar em nós que nós nos tornamos discípulos. Deus está muito mais preocupado em te tornar parecido do que Jesus, do que resolver todas as suas necessidades. Até porque, quanto mais você conhece a Cristo, e quanto mais você for cheio do Espírito, as suas necessidades mudam. De repente você acha que tem uma necessidade de um monte de coisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quanto mais você vive de forma egoísta, individualista, mais você quer. Você quer perceber o quanto você não precisa, é quando você começa a viver pensando e focando em outra coisa, a não ser suas próprias necessidades. Você começa a perceber, poxa,
estava focando na coisa errada. Quanto mais cheios do Espírito nós somos, menos necessidades nós temos. Aquela pessoa que está cheia de necessidade, desesperada, acha que tem... Já viu a disputa de problema hoje em dia? A gente é tão individualista que a gente quer ganhar do outro para ver quem tem mais problema. Percebeu? Você chega para uma pessoa e fala assim: então, rapaz, estou numa prova. E fala: se eu te contar minha história, você chora. Você não sabe o que eu estou passando, então, né? Aí o outro, esses dias eu vi uma palestra, o cara ele falava sobre o individualismo, e ele dizia o seguinte: você já percebeu que quando você chega em casa e você fala assim: nossa, eu estou muito cansado, o que a outra pessoa responde? Eu também. Ela não fala: poxa, vem aqui, senta na cadeira, vou pegar um copo de água para você, né? Não, a primeira coisa que a pessoa fala quando você diz assim: nossa, o dia hoje foi demais, estou cansado. Para mim foi pior ainda, eu estou mais cansado ainda. Um quer ganhar do outro. Isso é um individualismo do homem moderno, o individualismo, o egoísmo. E os cristãos, eles estão vivendo para si. Tem igrejas gigantescas que a mensagem é o que você precisa. Nós vamos pregar o que você precisa, nós vamos pregar aquilo que você quer. O que você acha que precisa e o que você deseja, é isso que nós vamos pregar. E você percebeu que sempre vai ter público para isso? Porque cada dia você vai ter querendo uma coisa. Então, se hoje a gente for fazer alguma coisa para o lado emocional, por exemplo, vai ter gente com problema emocional. Amanhã nós vamos fazer para cura divina, vai ter gente doente. Amanhã nós vamos fazer para libertação, vai ter um monte de demoniado. Amanhã nós vamos fazer para prosperidade, vai ter gente querendo ganhar dinheiro. Por quê? Porque as necessidades do homem são inúmeras. E tudo que Cristo quer nos ensinar mediante a presença do Espírito, quando nós viramos discípulos de Cristo, é parar de focar em nós. É parar de viver uma vida egoísta. E começar a perceber o que está à nossa volta. Isso é uma sensibilidade que o Espírito dá para nós. A gente só consegue pensar naquilo que a gente precisa, Deus não quer resolver todos os seus problemas. Deus não quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer, em primeiro lugar, te fazer um discípulo cheio do Espírito Santo. E aí você vai ver que as suas necessidades vão mudar. E aí você vai perceber que quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela está dizendo que é você ter o que você precisa. Não significa que você não pode querer ter mais, mas você está contente com o que você tem. Contentamento é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo. Quem está vazio, ele vai tentar suprir a necessidade com um monte de coisa. O meu conselho para vocês nessa manhã é: se encha do Espírito. Queira se parecer cada vez mais com Jesus, que você vai perceber que as suas necessidades vão mudar. Aquilo que você acha que precisava tanto, vai falar: eita, não preciso tanto. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, as nossas necessidades vão mudando. Entenda a graça, ame o sacrifício de Cristo, se encha do Espírito Santo. Faço uma pergunta para vocês: você percebeu tudo que Deus fez para que você chegasse aqui? Minha pergunta é: como você vai reagir nessa manhã? Qual vai ser a sua reação? E meu conselho é: reaja dizendo: tudo que eu preciso é o Espírito Santo. Eu vou te falar isso de uma forma muito clara. Tudo que você precisa é ser cheio do Espírito. E todo o resto é uma soma das bênçãos e misericórdia de Deus. Mas tudo o que você precisa é ser cheio do Espírito, para que você seja um verdadeiro discípulo. Que todo o nosso desejo seja ser semelhante a Cristo. Se lance de uma forma apaixonada. Quanto mais nós nos lançamos, e quanto mais nós buscamos, e quanto mais nós queremos parecer com Jesus, como eu falei, mais a gente acaba se parecendo. Mais o desejo vai aumentando. Uma coisa curiosa da fome e da sede de Deus é que, embora ela te satisfaça, você deseja mais. Com o mundo é diferente. Aquilo que o mundo te oferece, ele meio que distorce a sua fome e você acha que você está cheio. Sabe quando você come porcaria ao invés de alimento? E você fica cheio?
Aí você pensa que não precisa de comida. Quando você come a verdadeira comida, você se sente saciado e você fala, eu não vejo a hora da próxima refeição. Você quer mais, você quer mais. E com a presença de Deus é assim. Você pode ser cheio da presença, mas tudo que você quer é mais de Deus. É mais de Deus, é mais de Deus. Existiam momentos na minha vida em que Deus ele permitiu de uma forma muito latente essa fome e essa sede brotasse no meu coração e poder compartilhar isso com amigos, em momentos como acampamento, como este. E eu me lembro quando eu tinha 12 anos, que eu estava num acampamento com jovens, eu estava iniciando meu ministério de pregação, e num acampamento extremamente agitado, a gente fez um culto. Só que naquele dia a gente estava muito cansado, e nós falamos, vamos fazer um culto rápido. E resolvemos fazer um culto rápido até que uma menina apagou. Ela começou a orar e de repente ela apagou. Ela ficou parada lá. O pessoal começou a ficar meio preocupado, mas aí o líder sensível percebeu que alguma coisa estava acontecendo. De repente essa menina se levantou e ela começou a orar pelos jovens que estavam ali do lado dela. Somente orar. E o curso do culto mudou. E virou um momento de intercessão uns pelos outros, de oração, de oração. Todas as vezes que eu presenciei um grande mover de Deus, ele sempre veio com muita oração e pouco movimento. Existem muitas pessoas querendo enxergar movimentos aí fora de muito barulho e pouco conteúdo. E todas as vezes que eu presenciei um grande derramar de Deus, foi quando o tempo se dissipou e a oração permaneceu. Nós entramos madrugada adentro, orando uns pelos outros. Eu saí daquele lugar praticamente carregado, minhas pernas bambas. Nós nos lançamos por terra e chorávamos e clamávamos a Deus. Só que muitos estavam vendo aquilo pela primeira vez e era mais ou menos 2, 3 horas da manhã quando a gente chegou no refeitório e uma pessoa abriu a Bíblia e falou assim, sei lá, eu estou meio confuso com esse negócio. E o texto que Deus deu a ele foi 1 Crônicas, capítulo 8, que dizia, e a glória do Senhor encheu o templo de forma que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar. Aquele acampamento foi extremamente marcante, mas eu percebi que na nossa vida cristã, Deus tem sempre mais. Nunca olhe para trás. Nunca pare. Nunca retroceda. E sempre lembre o quanto você está se parecendo com Jesus. Porque no momento que você começar a retroceder, ao invés de avançar, você pode perder o controle da sua vida. Por isso, queira se encher cada vez mais por Cristo. Deseje cada vez mais do Senhor. E eu percebia que Deus ele sempre estava querendo fazer esse mais, enxergar cada vez esse mais, o quanto que Ele poderia fazer e o quanto Ele poderia nos levar. E eu contava aqui, no intervalo, que em um acampamento como esse, nós estávamos indo, a gente estava indo embora, quando o Senhor colocou uma palavra no meu coração e a gente se reuniu só para compartilhar aquela palavra. Deus ele criou em nós um desejo de querer mais da presença dEle e de não se contentar com aquilo que a gente tinha. E daquela sede, daquela fome brotou um clamor que começou às 11 horas da manhã e entrou a 1h, 1h30. E quando a gente percebeu que tinha perdido o controle, a gente falou, vamos terminar e vamos deixar cada um à vontade. Um grupo de meninas se trancaram num quarto e ficaram mais 1 hora orando. Quando eu preguei em Analândia, num congresso, eu tive a oportunidade de falar 3 mensagens. O último dia era um domingo à noite. Era um salão alugado. Na parte da manhã, logo depois de ministrar, nós tiramos um tempo de clamor ao Senhor. Aquele clamor invadiu a hora do almoço e ultrapassou. E tudo que eu vi era jovens no chão, chorando e clamando a Deus. À noite, no culto de encerramento,
estourou 10 horas. Eu vi uma das coisas que foi só ali que eu vi. 10 horas da noite, quando terminou, o salão era alugado, ficava no centro, precisava ser liberado. Pela primeira vez, eu vi jovens sendo rebocados da igreja. Eles não queriam sair. E eles choravam, eles clamavam a Deus, e os diáconos pegavam eles, jogavam no ombro e saíam com eles. Eu vi jovens sendo colocados dentro do carro. Entra aí, leva para casa e coloca no chuveiro. E aquilo ali girou anos. Se eu não me engano, foram 2 anos que eles viveram sobre o efeito daquilo. Eu contava também aqui, no intervalo, uma oportunidade que eu tive de fazer um seminário em Brotas, na igreja do pastor Cido. E eu percebi que alguma coisa começou a acontecer ali com as crianças. Por isso que hoje eu sou meio chato com adolescentes, sabe? Porque os adolescentes hoje em dia, eles não querem me louvar. Chega na hora do louvor da igreja, eles querem ficar sentado. Pelo menos lá na igreja, às vezes acontece isso. Eles querem tratar tudo no banho-maria porque eles são adolescentes, parece que eles não podem ter responsabilidade. Eles querem levar tudo de qualquer jeito, porque eu sou adolescente e tal. Mas Deus, ele se revela até às crianças. E depois daqueles dias de seminário, eu percebia que as crianças não desciam para o cultinho. Elas queriam ficar. Eu falei, peraí, elas estão entendendo a mensagem. E eu comecei a pregar, ministrar sobre a questão da presença de Deus e tal, sobre ser cheio e tal. No último dia era um culto de domingo. Elas tinham que descer. Elas fizeram uma reuniãozinha, chegou para ti e falou, não, a gente não quer descer. Não, mas vocês vão atrapalhar o culto. Não quer atrapalhar nada, a gente quer ouvir a palavra. E elas ficaram tudo no culto ouvindo a palavra. No final, quando eu chamei as pessoas para frente, essas crianças vieram, gente, chorando. Acabou o culto. E eu me lembro, uma dessas crianças era o filho do pastor Cido, Pedro, e mais uma menina que hoje também está uma jovem grande. Ela segurou meu braço, ela me levou lá na frente, e ela começou a me mostrar várias poças de lágrimas que tinha. E ela identificava de quem que era a poça de lágrimas. Ela falava, essa aqui é do Pedro, essa aqui é de fulano. Ela conseguia identificar de quem que eram aquelas lágrimas que tinham sido derramadas ali. Criança, né? Emotiva, talvez. Isso pode passar, né? 1 mês depois eu recebi uma ligação do pastor e ele falou assim, Jones, as crianças aqui, elas não param. E elas querem fazer uma vigília. E quer que você venha pregar na vigília. Só que eu não concordei com a vigília, porque elas são crianças, ficar madrugada dentro. Então a gente marcou uma consagração. Só que elas querem que seja com jejum e oração. As crianças marcaram uma consagração. E elas querem que você venha pregar. E eu fui lá pregar. Cheguei lá, elas estavam tudo bonitinhas lá nos bancos. A consagração das crianças. Também nunca vi isso. Aquela vez. E elas lá em jejum, orando. Alguns eu acho que burlou um pouco a regra e comeram. Mas a maioria estava em jejum. E aí, na hora do clamor final, ver a sinceridade daquelas crianças, uma abraçando a outra, babando, uma no cabelo da outra, assim, chorando e chorando, e Deus batizando com o Espírito Santo. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Aquilo foi meses. Então, gente, eu sempre percebi que Deus tem mais para quem quer mais. Que o nosso alvo é Cristo. Enquanto a gente não tiver semelhante a Ele, o Espírito Santo tem uma obra enorme para nos levar até isso. Queira se parecer com Jesus e queira levar pessoas do seu lado a se parecer com Jesus. Desafiem vocês mesmos a clamarem a Deus e a buscarem a Deus e a serem cada vez mais cheios do Espírito Santo. Eu tinha 2 amigos doidos, um hoje ainda muito próximo, outro pouco afastado. E a gente toda sexta-feira se reunia para orar, toda sexta-feira reunia para orar. E cada um tinha um canto de oração na sala, e a gente falava, nós vamos ralar esse chão aqui com o nosso joelho. E a gente se reunia ali para orar, se reunia para orar. E eu, na minha adolescência, eu era muito louco, eu atravessava a cidade a pé, para poder ir para a consagração, para poder ir para a vigília. E um dia, eu e esse amigo, o pastor Caio, pastor hoje da sede, lá da nossa igreja, sede de São Carlos, um dos pastores,
Depois de tanto tempo a gente orando, a gente queria mais, porque vocês vão entender isso. Fome de Deus é uma coisa que sempre tem mais. E aí a gente falou assim, vamos fazer um propósito de oração. E a gente vai fazer um propósito de 24 horas de oração, trancado no quarto. Depois disso, Deus me levou a fazer um de 3 dias. Sem comer nada, e vamos focar em oração. Mas esse dia foi muito especial, porque aconteceu umas coisas bem curiosas nesse dia. O Caio era pai novo. Ele é novo, mas ele é mais novo ainda na época. Ele tinha uma bebezinha de 1 ano e meio. Coisa mais linda. E ele conversou com a esposa nova convertida, não entendeu nada. Falou, a gente vai ficar dentro de um quarto trancado o dia inteiro orando. Aí ela achou estranho. E aí, para sacanear, falou, vou fazer uma comida bem gostosa hoje. E essa menininha, enquanto a gente lá no quarto orando, uma dificuldade enorme, gente. Nunca tinha feito aquilo. Só vontade de buscar Deus mesmo, sabe? Intercalávamos, um orava, outro lia a Bíblia. E aí, vamos intercalando. E essa menininha chegava no quarto e ficava batendo na porta e falava, papai, ô papai, nossa, o coração dele ficava cortado. E ele falava, e agora o que eu faço, cara? Tá me chamando de papai. E a esposa dele fazendo um baita do almoço, aquele cheiro entrando pela porta. E a gente tinha colocado um desafio, até meia-noite, da meia-noite à meia-noite. Aconteceu uma coisa curiosa, eu estava orando com o rosto no chão. E já era à tarde, eu estava com muita fome. E quando eu abri meus olhos, tinha um folder de uma lanchonete, X-bacon, X-salada, X-frango, X... É brincadeira, o que esse folder está fazendo aqui? E a gente era muito novo, e tudo que a gente tinha era a vontade de querer orar junto. Deu 7 horas, a gente estava arrebentado, falou, tá bom esse negócio, vamos parar com isso. Deus entende o nosso propósito. A gente não sabia ainda, mas um de nós tinha ido almoçar. Deu uma saidinha para ir no banheiro. E um de nós tinha ido almoçar. Os dois estavam lá ainda na fé. Engraçado que esse que comeu foi o primeiro que falou, tá bom, Deus já sabe, né? Que, poxa, a gente fez tudo que a gente podia fazer, né? E eu falei, não, beleza. Vamos só fazer uma oração junto agora para a gente encerrar. Vamos só fazer mais uma oração. Só tirar mais... Era 7 horas da noite. Por isso que eu falo que todas as vezes que eu percebi Deus agir, sempre tinha 2 coisas em comum. Ausência do tempo e oração. Era 7 horas da noite, não, eu já tentei entender o que aconteceu. Eu sou muito racional. Mas é lógico que eu acredito no sobrenatural de Deus. Mas eu tenho muito pé no chão. Mas o Espírito às vezes nos tira desse pé no chão e nos faz voar nas alturas. Para a gente entender que ele tem muito mais do que aquilo que a gente imagina. Era 7 horas da noite, a gente falou, vamos orar. Ajoelhamos e começamos a orar junto. Deus derramou um quebrantamento tão grande da gente, que a gente começou a chorar, orar. Era 7 horas da noite, a gente entrou, não vou explicar que eu não vou conseguir, a gente entrou numa divisão do tempo que parecia que não tinha mais tempo. Porque a gente orou tanto, eu me lembro de um momento eu me debruçar no chão e apenas soluçar e buscar Deus, e eu senti uma presença tão maravilhosa de Deus ali, um regozijo do Espírito Santo, e eu orava e falava, Senhor, eu quero te ver, e eu ainda não tinha entendido essa ideia dessa revelação progressiva, que parecia que eu tinha essa vontade de ver, e Deus estava ali, a presença dele era muito maior do que simplesmente estar do meu lado. Ela estava nos enchendo por dentro da sua glória. E eu já estava sem forças ali, orando, sem forças no sentido do corpo físico, né? Mas a alma regozijando no Senhor. E eu me lembro que eu estava de bruços ali, e os meus 2 amigos, eles se debruçaram por cima de mim, eles começaram a orar por cima de mim. E aquele choro, aquela oração, algo espetacular, assim, inimaginável. A gente soluçando, deu as mãos e fez uma oração final. Quando a gente olhou para o relógio, era mais de meia-noite. A gente conseguiu passar das 7 horas da noite, ultrapassar a meia-noite em questão de, para nós, pareceu minutos. Deus nos leva a uns momentos assim com Ele,
que a gente só percebe quando a gente vai vencendo a carne. Porque você sabe como que é difícil às vezes orar. Você dobra os joelhos e você fala o nome da sua família inteira, pegando os ancestrais. E você olha para o relógio e passou 5 minutos. Né? Mas parece que quando você é levado por essa fome, por essa sede, você não tem a carência de ficar lembrando um monte de coisa. Você apenas aproveita a presença de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado em falar, já falei todo aquele texto, e agora? Agora, aproveite a presença de Deus. Louve a Ele, exalte a Ele, busque a Ele. A gente saiu meio que flutuando daquele quarto. E nossas vidas foram marcadas tremendamente pelaquele dia. Eu sempre falo que nós não vivemos de experiência. Quem vive de experiência é museu, que fica só pensando no passado. Mas as experiências somam e nos dá uma perspectiva do que Deus ainda pode fazer. E sabe qual é a minha perspectiva hoje? Que Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você. E se você quer ser um discípulo apaixonado, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter fome e sede da presença de Deus. Vamos buscar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Talmidins, a bola está com você. A bola está com a gente. Vá lá e cause um alvoroço no mundo. Guarde no seu coração as experiências que você teve aqui, as palavras que o Senhor disse ao seu coração, aquilo que Deus falou especificamente com algumas coisas. Guarde no seu coração, porque os dias são maus e vai chegar um momento que você não vai lembrar de quase nada, você vai estar confuso e você tem que se lembrar daquilo que Deus falou para você. Porque esse momento, esse ambiente, a música, isso tudo vai acabar. A gente vai embora. Mas você precisa ter a convicção de quem falou contigo, do que foi dito para você, de quem você é em Cristo e as promessas do futuro que tem reservado para você. É isso que vai fazer a diferença num talmidim. É isso que vai fazer a diferença num discípulo do Senhor. Eu creio que oh Deus, que é isso? Eu creio que aquilo que Deus colocou no nosso coração, o coração da liderança, foi alcançado aqui nesses dias de acampamento. O nosso desejo era que ninguém saísse daqui, saísse daqui sem um toque diferente do Senhor, sem ser selado pelo Senhor, marcado e fortalecido. E eu tenho certeza que isso aconteceu. A vontade que eu tenho de continuar aqui. Parece que dá para entender o que o pastor falou, né? Da presença de Deus. Parece que a presença de Deus está só aqui dentro, né? Então dá vontade de ser mais daqui de dentro. Mas Ele vai com a gente para sempre. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, na faculdade, no trabalho, quando você estiver desesperado em alguma situação, todos os dias, o Espírito Santo de Deus está contigo, fazendo morada. Não esqueça disso, fale com Ele, converse com Ele, desenvolva seu relacionamento com Ele, aprofunde-se nele, gaste tempo de qualidade com Ele, ame-o, sirva-o, dedique-se a Ele. E você vai provar o que o mundo nunca vai conseguir provar aqui.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.